Boa noite. Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre a hierarquia dos anjos. Um pouquinho não só sobre a hierarquia, mas também um pouco da história. Falar um pouco do nosso anjo da guarda, falar um pouco dos anjos decaídos, um pouco sobre angiologia. É uma matéria longa, com certeza muito mais do que uma aula, então hoje eu vou assim tocar na ponta do iceberg para, se Deus quiser, criar uma curiosidade para que vocês investam um pouco mais, porque tem muita informação sobre os anjos e a sua importância no nosso caminho de salvação. Tem um anjo do casamento também, né? Tem um anjo do casamento. O anjo do casamento, bom, eu vou chegar lá. Segue só. É que eu acho esse anjo um anjo importante. É um anjo importante, com Por certeza. causa da igreja doméstica. Por causa da igreja doméstica, e pensa, quando você se casa, o homem se configura no Cristo, a esposa se configura na igreja. Aí, o Cristo e a igreja nunca se separam. Então existe um protetor disso, que é o anjo do casamento. Então assim, é forte. Mas o ponto que eu queria fazer é o seguinte, na escritura, na tradição, o único anjo que é identificado é o anjo da guarda. Esse está na escritura, está claro. O que a tradição entende, que os grandes padres da igreja entenderam, a teologia compreende, é que vários anjos recebem funções distintas e missões distintas. E o casamento é uma entidade extremamente, é um dos sacramentos. Então, por isso, eles acreditam que o Deus dedicou um anjo à proteção do casamento. Mas se você for assim, na beira do papel mesmo, escrito como verdade absoluta, o anjo da guarda. Tá? E os anjos, os coros angélicos que serão mencionados aqui, ou os anjos que foram mencionados nas escrituras. O anjo e a existência de um anjo é uma verdade de fé. É também definida em escritura. Anjos são mencionados nas escrituras, em vários dos livros, em vários momentos. Nós temos alguns casos. Em Gênesis, os querubins são mencionados como protegidos, protegendo a árvore da vida. No Êxodo, eles guiam o povo durante o exílio. A encarnação, a anunciação, falamos do anjo, mas ele aparece também no deserto, aparece para Tobias, são mencionados em vários locais. Na ressurreição, os anjos aparecem também. Então, anjos estão presentes em vários livros, vários momentos. Então, é uma verdade de fé absoluta. Não há questionamento sobre a existência dos anjos. Mas, quem são os anjos? Como eles operam? Por que eles operam? Quando eles foram criados? Parece até programa de Globo Repórter, né? Mas, assim, Nesta sexta? Nesta sexta. E qual é a natureza dos anjos? O homem tem a natureza física e a natureza espiritual. Nós temos o corpo físico, temos a alma e o espírito. Todo mundo sabe a diferença entre alma e espírito? Eu não. Não? Tá. São uma só. A diferença é que o espírito é o lado da alma que está voltado para Deus. A alma é o lado da alma que está voltado para o corpo. Tá? Então, essa conexão do espírito com a alma, tá? E conosco. Já os anjos são uma forma subsistência, eles são uma entidade espiritual, puramente espiritual. Então, as definições que são dadas aos anjos de visões ou de entendimentos, muitas delas são, na verdade, simbolismos para mostrar a força, a característica ou a capacidade daquele tipo de anjo, daquele coro angélico, né, que são os coros angélicos. Os coros angélicos são os vários níveis diferentes de anjo. É complicado você se falar níveis, porque parece que existe inclusive a palavra usada é hierarquia, mas não é uma hierarquia de força ou de poder, é uma hierarquia de amor e luz. Todos eles têm missões muito definidas e todos são muito importantes para Deus. A diferença é que, eu não vou falar nesse momento, senão eu vou andar mais à frente do que o Charles. Mas é que as ideias vêm vindo na cabeça, vai montando a lógica, mas ele faz seus anjos espíritos, são entidades de espíritos, e
há espécies de anjos não há espécies de anjos como entre os humanos. Os anjos têm uma espécie espiritual, uma só, enquanto nós carregamos até a nossa morte o aspecto físico. O interessante de lembrar, eu já comentei, mas às vezes a gente esquece, que nós já somos eternos. Porque a nossa alma é eterna. O nosso corpo não. A nossa alma é eterna. Então, nós viveremos por toda a eternidade. A discussão é onde? Onde é que nós, os nossos 70, 80, 90 anos, né, se Deus quiser, frente à eternidade, é um nada. É um milissegundo na nossa existência. Por isso da importância... Por isso da importância de nós investirmos bem o que é chamado de tempo da misericórdia, que é o tempo em que nós temos a opção, por sermos fracos, de mudar de ideia, tomar decisões, mudar de caminhos, mudar nossa forma de ser, passar a tentar nos aproximar, nos afastar de Deus. Porque nós somos fracos. O nosso intelecto, a nossa força é uma força humana, que não é o caso dos anjos. Uma pergunta, você pode explicar essa forma subsistente? O que é a palavra subsistência? Uma subsistência, uma palavra, parece uma existência mínima, mas é uma existência espiritual. Ele existe por si só. Entendeu? Ele não depende de um corpo. Ele não depende de um corpo. Ele depende de matéria. Então, Nós somos dependentes. A nossa alma é dependente do nosso corpo é dependente da nossa alma. as interpretações figurativas, não sei, de anjos que têm asas, é por quê, então? Tipo assim, porque eles não têm um... Vamos falar isso. Vamos chegar lá? Tá. Anotada a pergunta. O modo de ser anjo versus o homem. A dimensão, o anjo ou o homem. A natureza, corpo, matéria. A forma puramente espiritual do anjo. A inteligência, conhecimento progressivo. Nós vamos adquirindo conhecimento conforme nós vivemos mais. O anjo não. Eles foram criados na criação do mundo com a totalidade do conhecimento e da inteligência. Então, pensa bem, são entidades muito mais inteligentes e com conhecimentos que o mero ser humano. Eles aprenderam todas essas verdades infusas na sua criação de Deus. A vontade e o livre-arbítrio. A vontade é imutável, eu acabei de falar. Pela nossa fraqueza, nós mudamos de opinião. Por que nós mudamos de opinião? É nos dada a possibilidade de nos salvar, da misericórdia divina. Então, nós vamos pecar, foi nos dado formas de limpar este pecado, de mudar de opinião, de acertar o nosso caminho, de buscar o Pai. Porém, isso não é verdade para os anjos, porque eles foram criados com total consciência e inteligência. Então, toda e qualquer decisão é definitiva. Não há dúvida. Não há dúvida. A decisão não foi por engano, como são as nossas. Não pensei bem. Podia ter pensado melhor. Não existe isso. Quando os anjos decidiram seguir a Lúcifer, aquela decisão foi final. Eles eram capazes de ter total entendimento e conhecimento de tudo o que era necessário para tomar aquela atitude, sem que houvesse uma mudança de opinião, porque não havia dúvida. Essa é uma das razões pelas quais eles não podem mudar de ideia. A outra razão é que, na medida que eles foram para o inferno, não há mais a oportunidade de mudar de ideia. Né? Mas naquele momento, onde eles se rebelaram, né, foi o non serviam, quer dizer, não servirei. Aquela decisão foi definitiva. Deixa eu te perguntar, mas Deus não poderia ter impedido que os anjos se rebelassem? Ou os outros 2/3? Todos fomos criados com livre-arbítrio, inclusive os anjos. Inclusive os anjos. A diferença é que o nosso livre-arbítrio literalmente é operado a cada milissegundo, cada decisão que a gente toma.
Não é o caso dos anjos. Então eles não são pecadores? Bom, eles pecaram contra o Pai. Por isso eles foram para o inferno. Mas eles não têm a oportunidade de se redimir? Porque Não. a decisão deles é definitiva. Não. Primeiro mandamento. Amai. Qual é o primeiro mandamento? Ai, Deus, sobre todas as coisas. Já na largada eles pecaram contra o primeiro mandamento. Pecado mortal. Inferno. Entendeu? Porque além disso aí, lembra? Não foi só um pecado, houve uma guerra como resultado disso. Um terço ficou do lado de Lúcifer, 2 terços ficaram do lado de Deus. Existem dentro dos 9 coros uma divisão de 3 níveis. Um nível que é mais próximo de Deus, é o nível da contemplação de Deus. Esses estão juntos à luz divina, recebendo iluminados super próximos. Vocês vão ver que são formas abstratas, não definidas, com as características mais fortes que Deus quer trazer a nós. Contemplação ininterrupta a Deus. Luz, amor, contemplação. Depois vem o controle do cosmos. Controle dos países, do cosmos, do céu, da lua, do universo, de todo o resto do planeta Terra. É o intermediário. E aí, o controle de quem vive nesses locais. Aí houve a pergunta: Deus acredita em seres em outros planetas? A igreja acredita em seres em outros planetas? A igreja não diz nem que sim nem que não. A igreja só fala o seguinte: se existir, foi criado por Deus. E se Deus decidiu também colocar vida em outros planetas, decisão divina, há uma razão. Para nós, não muda em nada a nossa fé. Então, nós vamos ver em termos de formação dos coros angélicos, que quanto mais próximo de Deus, mais abstrato, quanto mais próximo do homem, mais uma forma parecida com o homem esses anjos terão. Então é a movimentação do anjo. Boa noite, a senhora. Boa noite. Aluna nossa. Mais abstrato e próximo de Deus estão nesses coros angélicos. A primeira hierarquia, contemplação a Deus. A esfera mais próxima da fonte divina, caracterizada, como eu falei, por formas abstratas, fogo abrasador e sabedoria pura. Porque, mais uma vez, estão ali, grudados em Deus. O primeiro deles, os serafins, os mais próximos de Deus. Fogo abrasador. É tão grande, mas tão grande, o quanto eles são abrasados, que eles 100% eles vivem de contemplar e louvar a Deus. Eles carregam todo o amor divino. Então, o Caritas, o amor, chega a nós a partir da missão dos serafins, que é quem contém esse amor divino. Então, eles são ardentes por causa do fogo. 6 asas envoltos em fogo ou luz intensa, é ardor, adoração contínua, o amor divino perfeito, é o Caritas. Veja bem, essa imagem de asa, fogo é amor. Olha a simbologia. Aí, fogo, amor ardente. Asa é disponibilidade, capacidade. Quando os anjos são desenhados com asa, é por quê? Porque se imaginava no imaginário que eles poderiam se deslocar de um lado para outro com facilidade. Daí as asas. E por quê? Nas primeiras linguagens das Escrituras, se falou dos serafins, dos querubins, e se mencionou asas. Então, então, se aqueles mais próximos tinham asas, por que não os mais próximos do homem? Mas vocês vão ver nos querubins que eles não parecem nem um pouco aqueles bebezinhos com asas que aparecem em algumas ilustrações, os pequenos querubins, não.
Querubins são os guardiões dos mistérios de Deus. Eles carregam o conhecimento e a sabedoria. Então, olha os dois níveis primeiro. Primeiro nível, amor. Segundo nível, conhecimento e sabedoria. Quem era um querubim? Lúcifer. Lúcifer. Que carregava todo o conhecimento. Que conhecimento? Esses seres maravilhosos, com total conhecimento infuso na sua criação, irão servir ao homem. O objeto falho, matéria física, pouco conhecimento. Mais que isso, como eu falei, uma mulher estaria entre eles e Deus. Mais que uma mulher e um homem estaria entre eles e Deus. E eles serviriam a esses homens. Isso tocou a soberba de alguns, pelo menos de um querubim. E aí começou a queda e o pecado. Os querubins são definidos como tendo 4 cabeças, asas, corpo humanoide, 4 cabeças. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver várias imagens, mas todas em torno disso. Por quê? As 4 cabeças é o homem, o leão, o boi e a águia. Por que dessas 4 cabeças? O homem é a divindade de Deus, a encarnação de Deus. Inclusive, se você pensar nos 4 evangelistas, Mateus é o homem no evangelista, porque ele fala muito sobre a encarnação, a divindade do Deus poderoso. Águia, então Mateus é o homem e a encarnação. A águia é a força, é a divindade, é o voo, é a presença do céu. Então a águia é o sinal da divindade de Deus. Que nos evangelistas é, quem sabe? João. Tem, inclusive, não sei se todas as Bíblias têm, mas na nossa tem. Se você abrir qualquer um no Novo Testamento, você vê aí o desenho da águia, entendeu? É João. Esse aqui é o Evangelho de João, né? Da mesma forma, cada um dos evangelhos, você vai ver aqui, ó, o boi, o boi. Quem é o boi? O boi! Eu não falei ainda? Essa pessoa que faz pergunta, né? Não, tá bom, é verdade. O boi significa... O que era o boi? O que é o animal? O que era animal no Antigo Testamento? Sacrifício. O sacrifício. Então, o boi é o sacrifício. Dos evangelistas, quem começou falando sacrifício, especificamente Zacarias, no templo, e depois o sacrifício, foi Lucas. Lucas é o boi. E o leão? Só sobrou um, né? Marcos. Mas o leão é a realeza de Deus. Então, o boi, sacrifício, sacerdócio, a águia, divindade, o homem, a encarnação, o leão, a realeza. Realeza porque, no caso também, começa falando sobre o deserto, o clamado, o rugido de leão, que é considerada a atitude de São João Batista, nascido do deserto, venhais receber o Senhor. Então os grandes padres associaram isso como se fosse um grande rugido de leão. Por isso, Marcos, que começa falando do deserto, é representado como leão. Mas o querubim carrega inteligência e plena vigilância, o simbolismo sabedoria divina. Então, já vem 2 níveis. Luz, amor, conhecimento. Próximo. Eu tenho uma pergunta. Você sabe o significado dos serafins? Qual é o meaning da palavra? Tipo, como que eles chegaram nos serafins e querubins? Da etimologia? Não. Vou pesquisar e te digo, coloco no grupo. Com certeza não será o fim. Mas, Sim. de palavras. Mas tronos são rodas, são declarados como rodas vivas de fogo.
Vocês vão ver quando na hora que vocês virem procurar na internet, eles são rodas de fogo com os olhos, porque tudo vem para garantir a justiça divina. Então, eles são responsáveis pela estabilidade e a ordem cósmica, porque tudo tem que ser feito com justiça e a função deles é garantir isso. Então, eles são responsáveis pela perfeita justiça divina. Então, quando há necessidade de justiça em todos os âmbitos, os coros vão aos tronos. Cada um desses coros angélicos tem sua missão especial, mas não significa que eles só fazem isso. Nós vamos ver, na verdade, daqui a pouquinho, um exemplo onde há essa combinação de talentos, né, dos coros angélicos. Tá? Então, os 3 primeiros níveis: serafins, querubins e tronos. Tá? Esse é o nível de contemplação divina. Aí, nós vamos para a segunda hierarquia, o governo do universo. O foco afasta a adoração pura. Terceiro nível, contemplação, adoração pura. Para a administração cósmica. Forma angelical começa a assumir contornos humanos e majestosos. Começamos a migrar daquelas formas totalmente abstratas, porque estamos andando em direção ao terceiro nível, que estão mais próximos do homem. Primeiro deles, as dominações. Eles regulam os anjos inferiores e executam a ordem divina do cosmos. Forma humana com coroas e cetros. Ele é o governo divino, autoridade severa. Eles garantem a ordem no universo. Eles têm que garantir que as coisas não saiam de ordem, que o caos do pecado não vença a ordem divina. Depois vem as virtudes. As virtudes são Deus em ação, literalmente. As virtudes são as responsáveis pelos milagres e pelas... Eu pensei, me fugiu a palavra agora. Mas pela atuação de Deus ou de qualquer outra entidade mandada por Deus na história do homem. Então, são as virtudes que são associadas aos milagres, à manutenção da ordem da natureza física, luz intensa e energia radiante, força e tranquilidade é o poder de Deus em ação. Então, quando você pensa milagres, ações, acontecimentos, eventos, atuação das virtudes, desse coro angélico, que pode ser feito através de outros, tá? Outros coros angélicos. Próximo, terceiro nível, potestades. Potestades são os guerreiros. Eles lutam contra o mal. Quem mais lutou contra o mal? O que é Miguel? É um arcanjo. Você vê. Um arcanjo atuando na missão das potestades. Qual é a diferença entre o que Miguel fez e o que as potestades fazem? Miguel não pediu o poder de Deus através dele para derrotar? Quem como Deus. Na verdade, Miguel até significa quem como Deus, a palavra Miguel. Mas então, tipo assim, ele não tinha o poder, né? E o potestades é inherited. Tipo assim. Só quem tem poder é Deus. Esses coros angélicos usam o poder de Deus, né? Deus deu essa missão e eles os carregam com essa capacidade. Mas a diferença, é só para que não haja dúvida sobre essas missões, quando eu chegar em arcanjos, eu vou falar da diferença. Vamos botar um parênteses aqui, tá bom? Mas o potestade é uma luta ininterrupta, desde a criação até o fim, até o dia do julgamento final. As potestades estarão lutando contra o mal. Literalmente, o que garantia-se a ordem das dominações contra a desordem, são as potestades que garantem isso. Porque são elas que lutam contra o caos criado pelo pecado para estabelecer de nova ordem.
Então essa luta das potestades é ininterrupta, constante. Da criação ao julgamento final. Eles não param nunca. Defesa ativa e a proteção contra o mal. E contra o mal aqui estão falando Lúcifer e os anjos decaídos. E todo e qualquer pecado humano. A terceira hierarquia começa a relação com os homens. Tá? A descida para o reino humano e tornam-se familiares em formas, atitudes e presença até na história do homem. Primeira delas, principados. Os principados são os anjos que cuidam das nações, dos países, das nações, dos reinos. Alguém lembra de algum evento relativamente recente onde um principado apareceu? Fátima. O anjo de Portugal apareceu a Lúcia. Era um principado. Era o anjo da nação. Na verdade, é o único caso que eu conheço. Tá? E ela descreve ele sem asas, né? É. Ele não tem asas. Não tem asas. Os arcanjos. Os arcanjos são aquela força de elite mandada em missão especial. Não necessariamente para guerrear, pode ser para auxiliar. Né? Nós temos os anjos que são responsáveis por anunciação, trazem mensagens. Temos os anjos que são utilizados para ajudar. Rafael veio ajudar, se tornou inclusive forma humana, ajudou. A Tobias esteve presente em alguns dos livros. Gabriel veio anunciar. Anunciou a Zacarias, anunciou a Maria, veio anunciar. Miguel veio lutar. Né? A diferença é que Miguel ele veio com uma missão especial. A luta de Miguel contra Lúcifer foi uma missão. Então, os arcanjos eles são designados a missões especiais. Enquanto as potestades não, eles estão lutando ininterruptamente. A luta deles é ininterrupta. Os arcanjos são missões. Tá? E o último nível, os anjos, os mais próximos de nós. Nossos anjos da guarda, anjos do casamento, todos os anjos que ajudam aos seres humanos. Cuidado pessoal e proteção individual. Nossas súplicas e orações chegam a Deus através dos anjos. Os milagres são trazidos através dos anjos. Pode até ser que um arcanjo venha agir conosco junto com os anjos. Porque todos eles têm missões principais, mas eles também podem, porque eles são carregados por aquela capacidade. Miguel foi carregado com o poder de Deus para derrubar Lúcifer. Como entidade, os querubins eram entidades que carregavam um poder de luz muito mais forte. É complicado falar sobre essa questão da distância e de poder, porque não é questão de poder. Como eu falei, a hierarquia não define poder, define missão. Né? Mas é assim, se você imaginar várias garrafas diferentes e copos e jarras, todos cheios d'água, todos estão perfeitos, porque todos estão cheios, mas alguns carregam mais água que outros. Então é uma coisa assim, todos eles são perfeitos nas suas missões, mas alguns carregam mais luz e mais amor e outros carregam mais missão e proteção. Tá? Toma uma forma humana com asas, nota, trata-se de uma linguagem pedagógica e artística. Não é doutrinal. A igreja não fala, anjos têm asas. A igreja coloca a posição dos anjos para que eles tenham essa posição de se movimentar, porque o anjo está em todo lugar, ele está aqui. Quando você pede ao seu anjo da guarda para conversar com o anjo da guarda de alguém com quem você vai conversar, ou que seu anjo da guarda converse com o anjo da guarda do seu filho para não deixar que ele se meta em furada, ou da sua filha para protegê-la, ou da sua mãe que vai viajar. Quando você pede essa intervenção, no mesmo momento que você está conversando com seu anjo da guarda aqui, o anjo da guarda está conversando com o anjo da guarda lá. Aqui lá. Então, a ideia da asa é porque dá essa visualização humana, né? Nós precisamos,
o ser humano precisa de imagem para conseguir transformar em realidade. Daí a iconoplastia, as igrejas com estátuas, com vitrais, tudo porque a imagem nos traz referências para que nós possamos seguir. São Miguel, por exemplo, como teve a batalha, né, com Lúcifer e decaiu com eles, ele está sempre de armadura, espada, né? Justamente por essa simbologia. Simbologia do guerreiro, né? Uhum. Como que foi essa batalha de Miguel com Lúcifer? Qual foi o resultado? Miguel ganhou. O resultado foi que... Mas ganhou, mas Lúcifer ainda existe. Sim, Então ganhou o quê? a ideia ali não é que morressem os anjos, até porque eles são formas espirituais, né? Mas com a perda do poder, eles perderam acesso a Deus. E essa foi a morte. Então, a morte para eles foi perder o acesso a Deus pela eternidade. Então, o que Miguel fez foi, em vez de levantar a espada para tentar lutar contra Lúcifer, que era uma entidade, pela descrição, muito maior, muito mais poderosa no sentido de proximidade de Deus, muito mais sabedoria, ele simplesmente falou, ele foi humilde. Ele falou, eu não tenho condição de lutar contigo, que Deus o faça. Chamou todo o poder de Deus e aí não teve como, nem querubim, nem... De todos, eu vou pesquisar, mas tenho quase certeza, de todos os coros angélicos, o único coro angélico que não traiu a Deus foram os serafins. Dos anjos decaídos, houve anjos decaídos de todos os outros coros, menos de serafins. Como... Aqui é só um resumo de tudo que nós conversamos até então. Eu só pensei que seria bom colocar numa página só, porque aí você tem uma única visualização. Mas a parte mais interessante é como é que as coisas... Muito do que nossa doutrina nos traz, do que a igreja nos ensina, e muito da mensagem que nos foi trazida, lembra, a igreja tem por responsabilidade nos ensinar o caminho da salvação que nos foi dado por Cristo. Ela foi estabelecida para garantir isso. O ensino, a proteção e o ensino do caminho da salvação. Então, muito do que nós vimos até então, mostrou de uma certa forma o nosso caminho da salvação. O caminho que nós estamos trilhando. Nós falamos sobre a Via Crucis, né? Como é que as 15 estações, de certa forma, refletem as virtudes que são criadas, refletem o nosso caminho, nosso caminho da salvação, nosso caminho de santificação. Os coros angélicos também. Se você parar para pensar, querigma. Primeiro momento você começa a se cuidar por ser o tabernáculo da alma, o tabernáculo do Espírito Santo pós-batismo. Começa o cuidado pessoal. Essa fé só se desenvolve porque há uma intervenção divina. A graça nos alimenta. Intervenção divina. Sobre todos os aspectos da nossa vida. Nesse caso é a nossa nação. Nós começamos a entender as virtudes, nos aproximamos do bem, nos afastamos do mal. Começa a haver a defesa, a nossa defesa contra o mal, através do que nós aprendemos. As coisas começam a acontecer na nossa vida, a gente não tem muito entendimento por quê, mas de repente as portas começam a se abrir. A gente começa a se aproximar de pessoas que nos ajudam, começamos a nos afastar de pessoas que nos atrapalham. E as coisas começam a mudar na nossa vida. Intervenção de Deus em ação. A ordem começa a se estabelecer. Grande parte da nossa desordem pessoal eram os pecados. Nós começamos a eliminar os pecados, começamos a retirar a desordem, os sentimentos desordenados, que são os vícios da nossa vida. Começa então a ver a ordem absoluta. Nós começamos a buscar a justiça. Começamos a buscar a ser justos, segundo Deus, segundo o coração de Deus, em todas as nossas atitudes. E para que isso aconteça, nós buscamos, acima de tudo,
conhecimento, sabedoria. E quanto mais conhecimento nós temos, mais nós amamos. Quanto mais nós amamos, mais nós nos aproximamos do amor de Deus e vivemos a luz divina. Você vê que até a ascendência dos coros angélicos é o nosso caminho a Deus. Porque no fundo é o caminho a Deus. É o caminho a Deus, é o caminho de Deus para a gente. Tá? Non serviam. Non serviam. Foram essas as palavras dos anjos que disseram, não servirei. Me recuso a servir. Ao se recusar a servir, o pecado dos anjos foi o orgulho, porque eles se achavam melhor do que a criação divina. Não eram melhor, nem eram pior. Eram simplesmente uma outra criação divina. E é assim que Deus vê. Todas as criações são importantes para Deus. Não existe divisão de amor. O amor divino é onipotente, onipresente. Então, o orgulho de se achar mais importante, saber que sabia mais do que Deus, no caso de Lúcifer, ele queria ser como Deus. Foi a recusa deliberada a se submeter ao plano divino. Ele basicamente falou, não seguirei o seu plano. Não servirei. Ou seja, o Senhor não é o meu Senhor. Ficou direto no primeiro mandamento, que nem estava escrito ainda, mas já era uma verdade absoluta naquele momento da criação. 4. Desejar o bem da fora desordenado, o bem desordenado, o bem fora de ordem, porque existia hierarquia. Quando ele inverteu a hierarquia e disse, quero ser acima de Deus, ele criou a desordem. Então, quando ele saiu da ordem, Deus então deu a sentença. E a sentença foi nunca mais viver ou ter acesso à luz divina. A consequência, como a vontade angélica atua com clareza intelectual, aquela decisão não podia ser, não houve engano, não havia engano ou possibilidade de enganar. Eles tinham um conhecimento intelecto completo. Aqui o slide 4 é o slide, vamos ver se é aquele slide que fala sobre o conhecimento angélico. Esse ato de rebelião foi uma escolha irrevogável, já que não há arrependimento. E a sentença foi o inferno. Com ele, 1/3 dos anjos. De quase todos os coros angélicos. Você vê? Você tinha coros que eram responsáveis pela justiça divina. Foram injustos. Coros pela ordem, saíram da ordem. Coros para proteger contra o mal, se juntaram ao mal. Olha a força de Lúcifer. Quando eu falo assim, a gente não negocia com o diabo, não é à toa. Você vê que esses coros angélicos tinham uma missão intrínseca, eles foram criados com aquela capacidade. E mesmo com toda aquela criação, eles foram contra a sua própria capacidade. O combate cósmico. Houve uma grande batalha no céu, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Livro de Apocalipse. Desta ruptura surgem os demônios. A sua ação contínua na história consiste em tentar afastar o homem de Deus. Porque, como eu falei, o demônio tem conhecimento do resultado final dessa briga. Ele sabe que as portas do inferno não prevalecerão. Então, só o que ele tem que fazer é nos carregar para o inferno. Ele quer carregar o máximo, porque no dia do julgamento final, as portas do inferno se fecharão. Nós vimos isso na última aula. Ninguém mais entra, ninguém mais sai. Hoje, os demônios andam pela terra. Depois do juízo final, isso não mais vai acontecer.
Quem ficou no céu, ficou no céu. Quem foi para o inferno, ficará no inferno. As portas serão fechadas. Então, para o demônio, é carregar o maior número possível das almas. É essa a corrida. Carregar o maior número possível de alma para o inferno. Tá? Esse combate. O interessante de que você vê isso em pontos distintos da Bíblia é para mostrar que esse combate é ininterrupto. Da mesma forma que as potestades estão ininterruptamente, a luta do bem contra o mal é ininterrupta. Então, todas as missões de Miguel continuam acontecendo. Assim como as potestades estão lutando desde o início dos tempos e lutarão até o momento final. Assim como Maria virá e pisará na cabeça do dragão. Assim como todo o Apocalipse descreve em detalhes bastante interessantes como é que vão ser o final dos tempos. Ou, a forma que eu vejo, o início dos tempos. O nosso anjo da guarda. Sua função? Proteger dos perigos materiais. O interessante, já falei, mas é importante falar de novo. Existe uma diferença muito grande entre os demônios e o nosso anjo da guarda. Porque o nosso anjo da guarda, ele é uma entidade de Deus. Então ele respeita a postura divina. Ou seja, nós temos livre-arbítrio. O nosso anjo da guarda não vai nos cutucar e falar, não faz. Aquela história que tem um anjinho falando do lado, não faz. E o demônio vai. Isso não existe não, é só o demôniozinho falando. É só do lado. O anjo da guarda é assim, parado, ó. Se quiser, pede. Tô aqui. Olha, eu tô aqui. Pô, amassa esse cara fácil. Eu tô aqui. Pô, eu tô aqui. Pô, tem 45 anos, eu tô aqui. Pô, não vai, né? Padre Pio falava, vocês deixam seus anjos muito ociosos. É. Então o anjo... Agora, na hora que você acionar o seu anjo, você está acionando Deus. Essa é a força dele. Então, seu anjo da guarda tem que ser seu melhor amigo. Se você não tem intimidade, desenvolva. Bate papo todo dia com eles. Bom dia, anjo da guarda. Obrigado, anjo da guarda. Boa noite, anjo da guarda. Reza para o seu anjo da guarda antes de dormir. Santo anjo do Senhor. Reza. Invoca seu anjo da guarda. Agradece de manhã teu anjo da guarda por te proteger das tentações do inimigo durante os sonhos. Trabalha com seu anjo da guarda. Ele existe para isso. Para te proteger, para te inspirar. É o sopro do Espírito Santo através do anjo da guarda. E ele vai tentar te convencer nos caminhos mais apropriados, porque essa é a vontade divina. Ele te auxilia, mas você precisa pedir. E ele te leva as suas orações, as suas mágoas, os seus desesperos, as suas esperanças, os seus pedidos. É ele que carrega as suas mensagens. O anjo da guarda consegue ler os nossos pensamentos? Não. Ele consegue saber os nossos pensamentos? Sim. Porque Deus os faz saber. Não, porque se você tem muita intimidade com o seu anjo da guarda, é como você tem intimidade com um amigo, com um parente. Ele pode não ler, ele não lê seus pensamentos, mas ele já consegue, poxa, ela está com uma fisionomia diferente, ele começa a entender pelo seu jeito, né? Então, por isso que é importante a gente tentar buscar intimidade. Da mesma forma que o anjo da guarda faz isso, os demônios também. Eles não sabem o que você pensou, Deus não os deixa, mas ele fica prestando atenção em você. Passou aquele cara, você olhou uma vez, passou o cara, você olhou de novo, ele... Opa! Beleza, posso trabalhar. Chegou em casa, você deu aquela briga, uma atitude do teu marido te incomodou, você... Oba, próxima vez eu vou no ouvido, ó, que isso? Pô, tu é uma mulher independente. E aí vai, é assim, porque ele tá prestando atenção. Lembra, ele tá, desde que você nasceu, ele tá ali, ó, prestando atenção, tentando te entender, tentando te ler, porque ele não pode ler tua mente, não é saber, tá tentando te ler. E eles são inteligentes, então, cuidado. Prática. Inspirações angélicas nos levam à graça.
Isso somos nós. Oração, inspiração, conhecimento nos leva paz, clareza. Tentações demoníacas nos trazem agitação, confusão, ansiedade, angústia. Então, lembra que nós conversamos sobre a aula de discernimento de Loyola? Em algum momento perguntaram assim, como é que você sabe que um pensamento é de Deus ou não é de Deus, né? Como é que você tem, se você tem a sensação de que você achou uma resposta para algo, como é que você sabe se aquilo é de Deus ou não é de Deus? É nessa linha aqui. Se aquele pensamento... Uma pergunta. Vendo, né, esses Os dois caminhos, né? esses dois caminhos, como é que você vai saber se é Deus que está falando contigo ou se é o teu anjo da guarda? Porque se aquilo soar complicado, soar que vai haver esforço, sacrifício, mas te traz paz, isso é divino. Veja que eu não estou falando de dificuldade, não. Você pode ter um problema assim, eu sei que vai dar maior de cabeça, eu sei que se eu ligar para essa pessoa e falar isso, eu vou ter um problemaço, mas eu vou me sentir muito bem. Isso não é do demônio. Agora, se você quer fazer porque você está com preguiça, ou porque você está preocupado, ou por medo, mas você sabe que no fundo, aquilo não está soando bem, te gera angústia, te gera ansiedade, te gera preocupação, te gera questionamento. Lembra da advertência do pecado? Quando aquela luzinha começa a acender, não é de Deus. Mas eu acho que ela falou entre Deus e o anjo da guarda. E né? agora, Mas o anjo da guarda, ele está levando a mensagem de Deus. O anjo da guarda traz a mensagem de Deus. Então, essas conversas são do anjo da guarda. Tá? Não existe o único momento onde um ser humano falou em nome de Deus, só aconteceu uma vez na história, só vai acontecer uma vez na história, foi Cristo, que era Deus. Entendeu? Então, você tem alguém falando, eu até estava tendo uma conversa com a Vanusa, e até agradeço a Vanusa por me lembrar disso, porque realmente não era a minha intenção, mas às vezes a gente fala certas coisas que pode passar de forma errada. Quando eu falo assim, eu tenho certeza que o Espírito Santo me ajuda a dar essa aula. Às vezes pode ser, porque quando alguém fala assim, não, o Espírito Santo falou comigo, o Espírito Santo me disse isso. Parece que aquela pessoa é escolhida, é especial, né? Não é o caso aqui. Quando eu falo assim, eu peço ao Espírito Santo, é porque eu sei que eu não sou capaz de dar essa aula sem ele. Então, ao contrário, é uma admissão de fraqueza e não uma admissão de ter sido escolhido pelo Espírito. Todos nós somos escolhidos pelo Espírito Santo. Você foi batizado. Vocês são tão escolhidos como qualquer outro. Quer dizer, muitos de vocês foram batizados. Aliás, todos aqui foram batizados. Então, todos nós fomos escolhidos. Então, assim, foi legal que eu quero deixar claro. Quando eu falo, eu peço ao Espírito Santo, nas minhas orações, para não deixar que eu atrapalhe a aula dele, não é porque eu fui escolhido pelo Espírito Santo, é porque a minha consciência da minha incapacidade de fazê-lo sem a sua ajuda. Humildade. É entendimento mesmo. É entendimento. A humildade a gente tem que estar buscando, gente, o tempo todo, porque é difícil pra caramba. Então, o importante que eu queria passar com essa aula é o entendimento dos vários coros angélicos, das suas missões, mas que existe um universo invisível perfeito, operando para permitir que nós tenhamos tudo o que nós precisamos para alcançar a santidade. Depende de nós. Assim nós fechamos a aula de hoje. Pergunta? Você falou que você queria falar, de chegar em anjo. Eu falei que o tempo que Miguel trabalhou na área das potestades. Eu lembro que teve um tempo que você comentou que tem mais de um céu. A gente tem mais de um céu. Os anjos são...
Aí os anjos são similar, tipo, eles têm a ver com os céus, tipo, no plural? Não. Tem o céu dos céus. Mesmo no tabernáculo não existia o santo, o santo dos santos, o local sagrado do Deus, somente Deus podia estar presente. Esse é o céu, só Deus, só a Trindade. Tem o céu, que é onde ficam os anjos, os santos, é a nossa igreja triunfante, junto com os anjos. Tem o céu físico, céu. Tem o céu cosmo. Esses são todos os céus, todos são céus. Por isso você fala, Pai nosso que estás nos céus, porque Ele está em todos eles. Esses são os céus considerados pela igreja. Quando teve a ruptura que Lúcifer, que Deus não mais deixou ele ter acesso, né, tudo que ele tinha antes. Como ele era um querubim e ele tinha todo o conhecimento, ele ficou privado desse conhecimento? Tipo assim, Não, por isso que ele é perigoso. mas então o que foi tão desconectado? Tipo, Deus não tirou dele o conhecimento que ele já Ele tinha. não pode mais ver Deus. Ele não pode mais Se ver Deus. aproximar de Deus. Ele estava na parte de contemplação, ele e Deus. Pô, tudo bem, todo dia Parece passava. que ele era Deus, o mais lindo de todos. Ele era, mais- dizem que ele era o mais lindo dos querubins. Ele era o cara. Então o Ele era o conhecimento cara. ele continuou com isso, mas ele rompeu a relação total que ele tinha. Quem rompeu foi Deus, né? É. No que ele brigou, no que ele fez o errado, Deus colocou ele no lugar dele sem acesso. Que o que mais dói, inclusive acho que era dito que para os diabos, né, para os anjos decaídos, é essa falta de... A certeza de nunca mais ter acesso ao amor de Deus. Ao amor de Deus. E outra coisa, você falou já em outra aula, Maria está acima dos anjos. Sim. Trindade, Muito. Maria, José, anjos. Alguém, por acaso, pensou na teoria da conspiração, onde isso tudo foi pensado por Deus, inclusive que Ele iria fazer isso para que causasse em nós a opção de ir para um lado e para o outro? É sempre essa discussão do galinha e dos ovos, né? Mas Deus está fora do tempo, está fora do espaço, está fora da matéria. São os três pilares da física, né? Se ele está fora do tempo, ele está ontem, ele está hoje, ele está amanhã. Então ele sabe o fim da história. Ele sabe o que nós vamos fazer. E ele sofre por isso. Quando ele trouxe a Jesus o sofrimento dos pecados, ele trouxe a Jesus o sofrimento de todos os pecados. Então, Até de quem ainda vai É. nascer. Até os futuros. Porque ele tinha total conhecimento de tudo o que iria acontecer. Até o fim dos tempos. Agora, ele nos deu as opções, mas também nos deu ferramentas. Então, ele sofre por saber que nós vamos errar. Ele sofre por saber das almas que vão para o inferno. Porque ele sabe que vão para o inferno. Aí você fala assim, então não tem livre-arbítrio. É confuso, né? Por exemplo, se a história já está escrita, eu não tenho livre-arbítrio. Mas ele já sabe a sua escolha, né? Mas, a gente Mas veja não bem, a sabe, escolha né? foi sua. Ele não falou para você, escolha A. Ele sabe que você vai escolher A, mas ele não te disse para escolher A. Então nós temos o livre-arbítrio. Ele sabe o que você vai fazer, porque ele está no presente, ele é onipresente. Ele está em todos os tempos. Entendeu? Então nós temos o livre-arbítrio para errar ou acertar. A diferença é que ele sabe o que nós vamos fazer, só isso. Mas ele não definiu o que nós vamos fazer. Deixa eu fazer só uma pergunta que surgiu aqui. Os anjos, eles podem intervir fisicamente na nossa vida? Se manifestar de alguma forma? Acredito que sim, né? Unilateralmente? Eu não tenho a resposta da igreja, então eu vou buscar a resposta da igreja. Os demônios podem. Os demônios podem. Tanto é que Padre Pio brigava apanhava dos demônios toda noite, né? Não toda noite, mas muitas noites. Ele apanhava fisicamente, ele acordava todo arrebentado. Mas eles são desobedientes, né? Então a gente tem que saber realmente. A intervenção física
Normalmente é uma intervenção divina. Então, teoricamente, os anjos não podem fazer. Mas eles podem se Mas mostrar. eu não vou te dar... Essa é uma opinião. Eu prefiro te dar a resposta da igreja, tá? Talvez como um milagre. Operando como um milagre, sim. Mas assim, é uma toque, intervenção divina, toque. veja bem. Aí, Ela tá falando em toque, né? Em contato físico. A Jaquelma, né? Sim, sim. Não sei. deixa eu pegar a resposta oficial. Tá. Eu tenho mais perguntas. Então vai. Ela veio preparando hoje pra esse negócio. Eu estava pensando se dava tempo de falar Você sobre já explicou isso. Deixa ela Constantino. fazer. Fala. Quantos mil anos depois da criação do universo que Jesus veio na Terra? Foram quantos mil Mas é anos? porque- Ou não tem? Excelente pergunta. 6.000 anos. Sei. Mas Aí a pergunta é... O que é seis Você quer falar? Não, pode falar. A pergunta é... E a datação de carbono? Como é que o carbono mostra que tem milhões de anos a Terra e só tem 6.000 anos? Rapaz, você vai me ajudar muito a responder o Gabriel. Meu filho esses dias fez essa pergunta para mim. Sabe qual é a diferença? resposta tá Eu falei, rapaz, tem que botar os no capítulo, paus né? pelo lado Ele para faz ver essas isso. perguntas. A diferença é que 6.000 anos é a contagem humana dos textos da Bíblia. E para Deus, quando Deus fala, criou o mundo em um dia, criou a terra em um dia, esse um dia podem ter sido 25 milhões de anos. No tempo de Deus, isso é um dia. Para o tempo do homem, entendeu? Criou os mares, pode ter sido mais outros 150 milhões de anos. Quantos animais foram criados? Quando criou os animais do mar? Que animais do mar? Foram os dinossauros, depois os jacarés, depois... Criou os animais do mar. Entendeu? Então, a contagem de 6.000 anos é a contagem humana do reconhecimento da existência dos textos que compõem os textos sagrados. Né? Os livros da Bíblia, né? O Antigo Testamento. Então, nessa contagem humana, Os registros. os primeiros registros, acredita-se 6.000 anos. 4.000 Ele veio anos justamente entre... me perguntar por exemplo, dinossauros e homens. Eu falei, meu filho, até onde eu sei, eles nunca conviveram juntos. São milênios que existem que os separam. Se você parar para pensar, grande parte das descobertas científicas foram feitas por padres. Né? O Big Bang é de um padre. Falei, inclusive, isso. Então, assim, não existe nenhum problema da igreja com a ciência. Não há conflito. Mas há um entendimento de que o tempo não acontece como nós vemos, né? Para Tanto Deus. que no Antigo Testamento você vê falando de Moisés vivendo 600 anos. Isso 800 vivia-se, né? anos, Matusalém foi Se 948. fala de se não me engano, anos tem- que você olha hoje e você fala, como assim? É o tempo que é diferente. E a última que eu vou falar agora. Eu acho que você já explicou também como o motivo da escolha de Jesus ter vindo naquela região, ou para aquele povo especificamente. Você explicou já isso? Não lembro de ter explicado, não. Tipo, Mas- por que Jesus nasceu, né, em Belém, né, no judaísmo ou naquela Por causa disso. Porque as profecias já diziam isso. que ia ser? Que era o povo escolhido. Assim, na verdade, é o contrário. Como Deus sabia que iria enviar o Filho, Ele foi falando. os profetas foram avisando, preparando. O Antigo Testamento é a preparação do povo escolhido para receber o Messias. O Novo Testamento é a redefinição do povo escolhido para serem todos católicos, universal, e a mensagem de salvação. Então, o Antigo Testamento é a preparação, o Novo Testamento é a salvação. É a revelação. É a Eu acho revelação. que até É o antigo o revelado. simples fato de densidade demográfica, né? Onde tinha um acúmulo de pessoas maior. Se fosse Não, aqui isso na América, ia ser com 3 índios numa outra. Ninguém ia ficar Não, mas era porque sabendo. Mas era porque era o povo escolhido mesmo. O povo escolhido poderiam ter sido os índios. Não, assim, se fosse essa decisão divina, teriam sido os índios, teriam sido os maias. Tudo é Seria assim, possível. então, não, mas é porque era o povo escolhido, né? Lembra? Nós temos toda a Não é, corrente. não é à toa que a população começou lá. Deus fez tudo como tinha que fazer. Aconteceu alguma coisa na América, tá bom, foi na East Coast. É claro, 2 terços está do lado de cá, então a chance é muito maior. Eduardo, eu queria fazer só mais uma pergunta. Você tem direito a mais 15. O que você acha, a igreja, sobre esse levantar em São Miguel?
na igreja? Porque Levantar de São Miguel. sim, como assim? essa exaltação, essa adoração que agora a igreja católica A gente não adora, tá? A gente venera. veneração, desculpa. Que agora a igreja, alguns grupos católicos estão ensinando, né, a todos os católicos a ter esse olhar de pedir mais a São Miguel. Isso é uma função de São Miguel também? Essa é a função de todos os santos e todas as pessoas. Não é só São Miguel. São Miguel é um arcanjo conhecido, tem virtudes específicas, as pessoas que conseguem se espelharem nas virtudes ou querem as virtudes de São Miguel vão pedir a intercessão de São Miguel. Tipo, pô, você que é um grande cozinheiro, deixa eu te pedir uma receita. Você que é um grande pianista, deixa eu te pedir uma pergunta aqui sobre as notas musicais. Então aquela pessoa que tem uma virtude que você se espelha e quer desenvolver, você vai buscar essa pessoa. A diferença dos santos é que essa é a função dos santos. A função dos santos são testemunhos. Quando você olha para São Francisco de Assis, você não está olhando os milagres que São Francisco de Assis fez. Inclusive, a arte sacra mudou isso. O início das pinturas dos santos eram os santos nos seus grandes milagres. Então, momento de milagres. Mudaram. Falaram, não. Você tem que refletir, você tem que pintar o santo pelas suas virtudes. Porque a função do santo é mostrar as virtudes, é mostrar o caminho. O milagre foi uma das formas que Deus deu para que as pessoas prestassem atenção a esse santo. É o testemunho, uma ação divina para que as pessoas prestassem atenção. Mas o importante é que virtudes São Francisco de Assis tinha e tentou passar para as pessoas. De que forma ele amou tanto a Deus que ele foi santificado. Então ele começa os santos, os anjos, os exemplos, nós, o nosso testemunho, começa a mostrar às pessoas que tipos de atitudes te aproximam de Deus. Então, se você quer aproximar de Deus, você começa a tentar imitar estas atitudes, criar estas virtudes. Então, a igreja é totalmente favorável à veneração de todo e por isso que cria os santos. Venera. Não venera a imagem. A imagem é a visualização de algo para te fazer pensar nas virtudes daquele santo. Quando você vê a Nossa Senhora, você não pensa, estou venerando essa Nossa Senhora. Eu estou lembrando das virtudes de Maria, do amor de Maria. Então eu quero ser assim. Entendeu? Eu quero amar a Deus como Maria amou a Cristo. Então aquilo te traz a desenvolver as virtudes. Então, as escolas, da mesma forma que há as ordens para os santos, né? Santo Domingo, Santo Inácio de Loyola, São Bosco, São Francisco de Assis, e aí você tem as ordens que foram criadas em cima disso, há um desenvolvimento. Eu te digo que existe uma vertente grande como resultado desse local que nós fomos, da Gruta de Sant'Angelo. São Miguel Arcanjo. Que é de Mas São eu Miguel acho que Arcanjo, ela onde ele apareceu. Então, fala. porque você está falando que a igreja atualmente está tendo um levante. Isso, um levante, né? Até mesmo assim, não existe nenhuma profecia que se fale sobre o momento. O que é São Miguel? O que São Miguel te reflete? Com os peixes de São Miguel. Batalha. Luta contra quem? Não, os espíritos do mal. Faz sentido que a igreja queira que as pessoas prestem atenção em São Miguel? Sim. Faz. Muito. Principalmente nos tempos de hoje. Principalmente nos tempos de hoje. Então nós queremos nos armar numa visão de Miguel, de guerra. Nós somos a igreja militante. Nós somos a milícia de Cristo. E São Miguel é o general da milícia divina. Somos o exército de Somos o exército de Deus. Então é mais o momento em que vivemos que demanda Eu não estou acompanhando isso. Isso é eu novo para mim. Eu estou trabalhando com vocês as possíveis razões pelas quais podem existir dentro da igreja algumas vertentes que estão
incentivando uma. Mas se vocês forem visitar, um dia tivesse a oportunidade de ir na Gruta de São Miguel, na igreja, que é aquela gruta, é uma coisa assim fortíssima. É fortíssimo. É lindo demais, é único. É um dos lugares mais especiais que eu já fui. E, então é uma coisa que já existe há muitos anos, eu não sei qual foi a época, eu não tenho decorado qual foi a época que aconteceu a aparição e construíram a igreja. Então já existe uma veneração a São Miguel, já não é de hoje. Mas eu tenho visto mais nas missas, novenas, mais oração. Vamos pesquisar para ver. Mas não tem como ser algo tipo assim, uma politicagem dentro da igreja para querer levantar mais esse santo. Não. Quem foi? Não foi Não Leão XIV? Eu acho que é por conta da época que Não já foi Leão XIV que fez uma oração? Não foi Leão XIV que fez oração a São Miguel? Às vezes a conduta do novo Do próprio Papa Papa. pode estar sendo, realmente, a gente pode pesquisar. Ele pode Ele estar tem direcionando isso. uma veneração a São Miguel, fez uma oração a São É Miguel. o que a gente faz no final das missas. Entendeu? Essa mesmo. Então, Só dando um spoiler, a Gruta de São Miguel, que eu vi aqui agora, ela data de 490 depois de Cristo. Estamos falando de quantos? Já é milênio, né? 1.600 anos. 1.600 anos que ela existe, ela está lá. Talvez como é que se diz? E tem missas por hora, todo dia. Talvez com essa não para. tecnologia toda no mundo que hoje a gente vive, talvez a exposição disso, a difusão disso, seja maior. Mas nós estamos falando de algo que é milenar. Já está lá há 1.600 anos. Não é uma coisa do E século não é qualquer XXI. igreja, olha, a gente viajou muito. As igrejas não tem missa toda hora, não. Lá, as missas são toda hora. é assim, missa, adoração, cântico, A gente missa, ficou adoração, 3 horas lá cântico. dentro. Línguas Uma coisa na diferentes. outra. tocada por esse... Línguas diferentes. É enorme. Francês, espanhol, A gruta? polar, polonês, Tocada assim, a inglês. gente presenciou e deve ser uma emoção fortíssima. Muito lindo, Muito muito mais do que lindo. a gente vê na internet. Eu achei muito legal. Me inspirou muito. Mais perguntas? Nós temos 3 minutos. Então vou pegar esses 3 minutos para explicar a Inquisição e Constantino também.